140 kHz, emissora Centro-Oeste Limitada, Rádio Cruz Alta AM, emissora integrante do Grupo Pilau de Comunicações, a sua rádio. Programa Sagrada Umbanda, apresentação Marcos Adriano Vargas. Apoio Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas, viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Olá meus irmãos, bom dia para vocês que nos acompanham pela Rádio Cruz Alta, AM 1140 e também através das lives pelo Facebook, na página do Templo Escola de Umbanda Aranauã e também pelo nosso perfil no Instagram. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho de 2019, e essa é a edição número 49 do nosso programa Sagrada Umbanda, que é o seu programa diário de Umbanda e Espiritualidade. São nossos patrocinadores nesse projeto, Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977, Astral Terapias Holísticas, viver é incrível e, claro, o Templo Escola de Umbanda Aranauã. Eu sou o sacerdote Marcos Adriano Vargas, dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Aranauã, templo esse que fica situado aqui na cidade de Cruz Alta, na Avenida Barão do Rio Branco, 336, com sessões públicas e gratuitas todas as terças-feiras às 20 horas. E senhas em quantidade limitada a partir das 19 horas. Aproveito para convidá-los desde já para a sessão de esquerda que haverá hoje no templo com Exu e Pombagira. Estão todos convidados. Você pode interagir conosco enviando as suas sugestões, dúvidas e perguntas para o número de WhatsApp 559-9134-3107. Eu vou repetir, 559-9134-3107. Pelo telefone do estúdio da Rádio Cruz Alta, 3343-1207, e também pelo e-mail programa sagradaumbanda@gmail.com. Tema de hoje, obsessão. Esse é um tema quase que abordado exclusivamente pela seara espírita. Os kardecistas atuam muito bem na definição e no estudo do fenômeno da obsessão. E isso se deve à obra grandiosa de Allan Kardec, lá nos idos de 1800, mais especificamente, eu trouxe anotado aqui, 1861, onde ele editou o Livro dos Espíritos e classificou, inclusive, a obsessão como um tipo de doença. Allan Kardec, que nós agradecemos todo esse ensinamento que ele trouxe por meio das obras reveladas pela espiritualidade, e nós usamos muito desses princípios, desses conhecimentos também na Umbanda. Ele classificou muitos tipos de obsessão, mas é importante que se entenda, em primeiro lugar, o que é a obsessão. Talvez nós, umbandistas, não tenhamos a exata compreensão do que se trata. Obsessão ela pode ser entendida como a intervenção de um outro espírito, encarnado ou não, na nossa presente vida, na nossa existência. A gente pensa que obsessão é só de desencarnado para encarnado, mas nem sempre isso ocorre, nem sempre é assim. A obsessão mais usual, mais conhecida, entre nós, é aquela em que um espírito já desencarnado ele começa a influenciar através das suas ações um encarnado, incutindo nele pensamentos, ações, palavras, e essa influência maior ou menor vai resultar do tipo de obsessão. Nós temos, meus irmãos, a obsessão chamada obsessão simples, onde o espírito desencarnado, por ser um desafeto do passado, por exemplo, um espírito que em outras vidas, em outras encarnações, teve algum tipo de desavença para conosco, e pela sua intervenção mental ele se intromete, vamos dizer assim, na vida do obsediado, ou seja, do encarnado.
E através dessa intervenção ele dá sugestões que na grande maioria das vezes são contrárias à forma habitual do obsidiado pensar, agir e falar. É como se ele tentasse, o obsessor, substituir o obsidiado nas suas ações. E essa obsessão às vezes não resulta só de vingança ou apenas de uma desavença do passado. Isso pode também resultar daquilo que nós pensamos, dizemos e vibramos. Porque tudo no universo é energia, tudo vibra, tudo tem energia. E aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, as nossas palavras, e aquilo que nós, sobretudo, vibramos e sentimos, ecoa, produz efeito. E nós podemos atrair os nossos semelhantes com isso. De forma que espíritos negativos ou negativados podem ser atraídos para o nosso campo mediúnico, nosso campo espiritual, que é como chamamos, através do nosso mental, do nosso magnetismo negativo desequilibrado, e eles passam, através dessa porta de entrada, a atuar na nossa vida, dando-nos sugestões de como nós devemos agir. E em outras oportunidades, na obsessão simples, essa atração entre espíritos de um desencarnado em relação ao encarnado pode se dar em virtude de vícios, seja de álcool, seja de substâncias tóxicas, de drogas e até mesmo de sexo. Exatamente. Então a compulsão, o vício, ele pode nos ligar também a espíritos obsessores, porque nós sabemos, e a espiritualidade e a ciência divina nos revela, que alguns espíritos desequilibrados, mesmo cientes do seu desencarne, eles continuam mantendo alguns vícios de quando estavam encarnados. E, portanto, quando eles se identificam com o encarnado que tem os mesmos vícios, seja de droga, de álcool, do próprio fumo, eles agregam-se a esses campos, induzindo essa pessoa a continuar usando dessas substâncias. Vamos fazer um pequeno intervalo para a publicidade dos nossos patrocinadores e já voltamos. Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Ok. Retornando então, e falamos sobre obsessão simples. Essa obsessão, meus irmãos, é a mais simples de ser trabalhada, evitada, e nos terreiros de Umbanda os guias espirituais, vamos dizer assim, eles são craques, especialistas em tratar com casos, hipóteses de obsessão simples. Esse tipo de influência externa de espíritos desencarnados para encarnados podem, através de banhos de ervas, através de defumações, através de passes energéticos ministrados pelos guias espirituais, esses espíritos obsessores eles podem facilmente serem desligados do nosso campo e dessa forma serem encaminhados para o seu lugar de merecimento na espiritualidade. Isso é uma ação comum, digamos até corriqueira dentro dos terreiros de Umbanda, e os guias, quando identificam um obsessor, na maioria das vezes eles nem informam o obsidiado da existência dele. Eles fazem o que é preciso ser feito, eles ministram passes, indicam tratamento, e esses espíritos negativos, negativados, são envolvidos pelo mistério divino e são encaminhados, como eu falei antes, para os seus lugares de merecimento na espiritualidade. Nós temos também outras hipóteses, outros casos de obsessão. Allan Kardec, através da sua espiritualidade, ele classificou a fascinação. Exatamente. A fascinação é um tipo de obsessão, só que as consequências da fascinação elas são mais graves, são mais sérias. É o caso onde um obsessor ele incita na mente do obsidiado a ilusão, e isso é produzido por uma ação direta, forte, contundente do espírito obsessor sobre o pensamento do próprio obsediado. É que, de certa maneira, essa ação dele paralisa o raciocínio do obsediado e inclusive o seu julgamento relativamente a certas ações do seu dia a dia. O espírito fascinador, ou seja, o obsessor, meus irmãos, ele tem a capacidade
de inspirar até mesmo confiança cega em algumas coisas do nosso cotidiano, em situações até de perigo, que impede da pessoa compreender o absurdo que pode estar se submetendo, falando ou escrevendo. É um caso de obsessão um pouco mais grave e que merece também uma atenção especial não só do obsediado, mas também da espiritualidade. Nos próximos programas, nós temos apenas 10 minutos, nós continuaremos sobre a fascinação e comentaremos outros tipos de obsessão. Tá bom, meus irmãos? Agradeço aos rádio ouvintes que nos acompanham pela Rádio Cruz Alta AM 1140, pelos nossos irmãos que nos acompanham pelo Instagram e pelo Facebook, a minha irmã Cláudia Viviane Vargas, lá de Porto Alegre, que está acompanhando. Beijão, mana. E a todos os nossos amigos, irmãos e irmãs. Fiquem agora, então, com a trilha de encerramento do nosso programa e uma excelente terça-feira a todos.